Boa noite. Hoje a gente continua o capítulo 14 de fluidos. A gente entra na última sessão, que é sobre a equação de Bernoulli. Os objetivos, né, dessa sessão é calcular a energia cinética específica a partir da massa específica da velocidade e da velocidade de um fluido, saber que a pressão de um fluido é um tipo de energia específica, calcular a energia potencial gravitacional específica de um fluido, ou seja, a gente vai usar um, uma conservação de energia para explicar alterações em pressão, velocidade que o fluido pode ter. Né? Quando você varia alturas diferentes, quando você tem diferentes tipos de bitola, né, de tamanho para ele passar. Usar a equação de Bernoulli para relacionar os valores de energia específica em dois pontos de uma linha de fluxo e saber que a equação de Bernoulli é uma consequência da lei de conservação de energia. Então, é isso que a gente vai fazer nessa sessão. Então, a figura inicialmente aqui, essa 419, mostra esse tubo que está fluindo, né? Um fluido escoando, um fluido ideal. Então, ele está mostrando aqui y1 é a altura, né, desse lado 1, y2 é a altura do lado 2, né, desse lado de saída. A pressão de entrada é essa P1 e o fluido tem uma velocidade V1 de entrada. E aí ele percorre esse caminho aéreo, na hora que ele entra, na verdade, aqui, né? Ele vai percorrer esse caminho, a mesma quantidade que entrou, que seria esse azul, tem que ser igual à mesma quantidade que saiu, né? Isso aí a gente viu pela conservação de massa, né? Senão você teria que estar criando massa. Então, para isso acontecer, se as áreas são diferentes, a gente viu que a velocidade, né, vai alterar, né? Vai ter um produto da área com a velocidade, que é essa vazão máxima. Agora a gente vai levar em consideração não só essa vazão máxima, mas mássica, mas como também a altura, né, a diferença de altura que ele tem da entrada e da saída, e também a energia associada a essa velocidade dessa quantidade de fluido. Então, se a gente aplica a lei de conservação de energia nessas duas seções retas, né, na de entrada e na de saída, a gente tem que na entrada a gente tem a pressão 1 mais meio de ρv ao quadrado, velocidade 1 ao quadrado, mais ρg y1, né, que é a energia que a gente vai chamar energia potencial específica, né? Todo mundo aqui é específico, é chamado de energia cinética específica, energia potencial específica, porque é dividido pelo volume, né? Eu não sei se é muito óbvio essa dedução para vocês, eu acho que eu vou fazer ela, daqui a pouco eu vou fazer ela, e a gente vai ver como que a gente transforma, né, P1, que seria uma força aplicada nessa entrada, né, nessa área, transforma meio de mv2 em mgh, que seria o que estaria correlacionado a essa porção de fluido da entrada com a da saída, como que ela fica nesse formato, né? Mas basicamente o que está se fazendo aqui é essa conservação que se não tem forças externas atuantes, né? A pressão 1 mais metade, né? Mas a contribuição da energia cinética, mas a contribuição da energia potencial gravitacional tem que ser igual a P2, mais a nova contribuição dessa energia cinética, mais a nova contribuição da energia potencial gravitacional. Esse termo meio de ρv ao quadrado é chamado de energia cinética específica do fluido. Então deixa eu desenhar. Deixa aqui só eu pegar a canetinha para eu tentar fazer para vocês verem. Peraí que ela tá. A mesa está desligada aqui. Deixa eu só ver se o mouse. Só um minuto. Ótimo. Ligou aqui. Tá engraçado. Peraí, onde é que tá aqui o desenhar?
Deixa eu salvar aqui. Fechar e abrir de novo. Normalmente ele aparece quando você está com a mesa. Essa opção de desenhar. Eu tô achando engraçado que ele não tá dando. Tá, vamos copiar essa. Acho melhor eu copiar então essa expressão, porque agora não deu a opção de eu desenhar com a caneta ali. Eu não sei se é porque quando eu abri o computador eu estava desconectado. Então vamos fazer aqui. Então a ideia seria a gente entender de onde é que vem essa relação. Então a gente aumentar aqui um pouco. Então a ideia seria, né, se a gente tem um trabalho sendo feito aqui, né, essa entrada, esse trabalho de entrada, né, por uma força F1, seria, né, uma força F1 de entrada, vocês estão conseguindo ler? Então, né, que vai percorrer uma certa distância aqui, né, uma certa distância D, vou colocar D aqui, né, D1, mais meio da massa desse bloco daqui, né? V1 ao quadrado mais mg y1. Então, esse lado utilizaria essas variáveis se a gente fosse descrever essa porção de água como sendo um pacote de massa m que está sofrendo uma força, andando com uma certa velocidade e posicionado numa certa altura. Então, isso aqui seria o que está acontecendo nesse momento da entrada, né? E na saída a gente teria, então, uma pressão 2 que está relacionada, né, com uma força que está atuando num certo deslocamento 2. Ele vai ter uma nova velocidade, né? A massa tem que ser a mesma, né? Porque senão a gente vai criar a massa. Então a massa é a mesma, a velocidade 2 ao quadrado, mais a nova posição, né? Que ele está y2. A gente pode descrever, a gente viu que a massa específica, né, ou a densidade, ela é a massa sobre o volume. Então a gente pode descrever as massas, deixa eu botar isso lá embaixo, é melhor, né? Então a gente pode usar, sabendo que a densidade é a massa sobre o volume, ou a massa específica, então a gente pode reescrever as massas acima como sendo a densidade vezes o volume, né? E da mesma forma a gente viu que a pressão, ela é definida como sendo a força por unidade de área. Então a gente pode escrever as forças, né, que estão aqui de cima, que estão atuando, a gente pode reescrevê-las como sendo a pressão vezes a área, né? Ao fazer isso, né, a gente vai ter uma área vezes um deslocamento que vai ser igual a um volume. Então vamos lá. Então na primeira força, se eu substituir ela por PA, eu vou ter a pressão 1 que está atuando na área 1, que vai sofrer, né, esse deslocamento 1 que a gente falou, mais meio. Essa massa eu vou escrever como sendo a densidade vezes o volume, velocidade de 1 ao quadrado, mais a densidade vezes o volume, né, no lugar da massa, vezes o g, vezes o y1. Aqui da mesma forma, né, vai ficar P2 A2 D2, né, mais meio de ρv V2 ao quadrado, mais ρv g y2. Aí o que a gente pode ver aqui? Que esse A1, D1 e A2, D2 é o próprio V, né? Porque o volume de entrada tem que ser igual ao volume de saída.
Então, independente deles serem A e D diferentes, né, porque são, por causa do formato até, eles têm que ter o mesmo volume. Então, eu posso dividir todo esse lado aqui, né, por V, e posso dividir todo esse lado por V. Eu não vou estar alterando em nada, né? Seria como se eu tivesse multiplicando e dividindo por V aqui desse lado. Então, eu estaria multiplicando por 1. Então, ao fazer isso, a gente chega nessa expressão aqui de baixo. Então, P1V vira P1, meio de ρ V ao quadrado vira meio de ρ V1 ao quadrado. Então, acho que aqui deu para ver o link agora, né? Então, daqui a gente chega nessa, né, expressão daqui de baixo. Beleza? Só para explicar a origem. Então, tem a ver com a conservação de energia por causa disso, né? A gente pode transformar, né, a forma de descrição como se fosse um pacote de massa, né, em termos das variáveis que descrevem as propriedades dos fluidos, que a gente viu, que é a pressão e a densidade. Tá? É duas formas de descrever. É isso que eu queria mostrar. Então, a gente pode, né, escrever aquela equação anterior que a gente deduziu, né, como sendo que a pressão mais meio de ρ V ao quadrado mais ρgy tem que ser constante. Ou seja, se não tem nenhuma força externa atuante, né, se aquele sistema foi conservado, em qualquer instante de tempo na entrada, na saída, isso tem que ser valer. E isso é outra forma de escrever a equação de Bernoulli. Se a gente vai ver alguns casos agora, se aplica essa equação, por exemplo, para um fluido em repouso, a gente obtém uma equação que não vai ter esse termo de meio de ρ V. Então, a gente obtém aquela equação 14.7, que ele está lembrando aqui, que é aquele de você saber qual que é a pressão, né, numa certa altura dentro de um fluido ou numa certa altura acima do nível do mar, né? Então, se esse fluido está em repouso, né, a gente tem que ρ V ao quadrado é igual a zero, esse termo, e a gente tem aquela equação que a gente deduziu, estática, né, da parte estática, de hidrostática, de como varia a pressão dentro de um fluido. Agora, se a gente estiver com um tubo horizontal, ou seja, sem desnível de altura, então a gente não vai ter esse último termo, que é o termo da energia potencial gravitacional específica. Então a gente relaciona P1 e meio de ρ V1 ao quadrado com P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Então se a velocidade de um fluido aumenta, enquanto ele se move horizontalmente, então vamos falar que se V1 passa por um V2 maior, significa que a pressão tem que diminuir para compensar isso. Então, aqui, se eu tinha uma certa velocidade do fluido e aumentou para uma velocidade maior, V2, a pressão P1 tem que cair para uma pressão P2 menor. E esse é o princípio de funcionamento, né, das aeronaves, né, de quase tudo que flutua. Deixa eu cortar um papelzinho aqui, deveria ter cortado antes, que eu vou mostrar esse princípio, eu não sei se vocês já chegaram a ver isso antes, né? Que se você sopra um papel por cima, uma folhinha de papel por cima, deixa eu abrir aqui para eu ver também, que senão... Ótimo. Então aqui, eu tenho uma folhinha de papel, ela está caída, né, por causa do peso dela mesmo, e aí se eu soprar essa folhinha de papel por cima, eu vou criar um aumento de velocidade. Agora vocês concordam que a velocidade do fluido aqui e aqui, que é o ar, né, é a mesma. Então ele tem a mesma pressão em cima e embaixo, a força-peso está fazendo ela cair. Agora, se eu soprar por cima, eu estou fazendo com que a velocidade desse fluido aumenta. Para manter aquela constante na mesma altura, né, que é a pressão mais meio de ρ V ao quadrado tem que ser uma constante, na hora que aumentar a velocidade do fluido aqui, vai diminuir a pressão aqui em cima. Na hora que diminuir a pressão aqui em cima, aqui embaixo a pressão é a mesma e é maior, ela vai fazer o papelzinho subir. Então vamos ver? Eu sopro em cima do papel e o papel sobe, por causa dessa diferença de pressão que foi criada. Vocês conseguiram ver? Deve ter algum vídeo no YouTube ilustrando isso também, porque é um trem bem clássico aí, né?
trem bem legal. YouTube, diferença de pressão na asa do avião. Então seria, né, uma forma da gente ver isso. É isso que eu mostrei com o papelzinho, né? Eu não sei se... Vamos tentar um ou dois aqui. Ele está explicando, possivelmente a gente não vai ver. Eu não sei se ele vai colocar alguma coisa, mas a ideia seria isso, né? Ele tem uma aerodinâmica para... Vamos passar aqui, vamos ver se tem algum melhor que vai ter alguma ilustração. Aqui, ó. Além da asa ser também flexível, tá? Às vezes a asa ainda assim, algumas, não sei se vocês já repararam, né? Ela não é rígida, né? Senão ela se partiria. Mas a ideia então seria, ó, ela tem que ter uma aerodinâmica para que a velocidade, né? Ou se ela se mover, se ela tiver os flaps, ela vai fazer com que a velocidade na parte superior da asa seja maior do que a velocidade na parte inferior. Então isso vai fazer com que exista uma pressão positiva para fazer ela subir. E aí quando, né, quiser que o oposto se ocorra, a asa poderia inclinar para baixo, né? Aqui, não sei se vai mostrar. Aí, ó, isso aqui é basicamente o que eu mostrei para vocês. Eu quero ver se ele mostra uma simulação, né? Talvez não vai ter. Mas dá para ver o formato da asa, né? Então, o formato da própria asa que ele está mostrando aqui é para fazer com que a velocidade seja maior em cima, tá vendo? O próprio formato aerodinâmico da sala. Então aí a pressão vai ser menor e aí vai ter essa diferença de pressão subindo. Mas não vai ter... É só isso, né? Eu achei que ele ia mostrar alguma coisa aqui. Aqui, ó, pode ser que ele mostre nesse experimentozinho aqui no final da colher. Então, ó, a colher está sendo puxada em direção à água devido a essa diferença de pressão. Olha que legal. Esse outro exemplo, né? Então, aqui, ó, a água está passando. Ao passar para esse, né, esse lado daqui, né, vamos falar que ela está aumentando a velocidade devido ao G, né? Ao estar aumentando a velocidade, à medida que ela cai, diminui a pressão desse lado e aí atrai a colher, né? Poderíamos imaginar, né, eu não sei se é a explicação que ele deu aqui, que o ar, né, as moléculas de ar vão ficando mais rápidas desse lado, né? Então faz a pressão desse lado ser menor e subir. Então essa que era a ideia disso, né? A aplicação direta dessa diferença. Engraçado. Tem uns risquinhos aqui, né? Tá. Vamos continuar então. Vamos fazer um teste para a gente ver se vocês entenderam isso, né? Então a água escoa suavemente para essa tabulação dessa figura. Ordene as 4 seções numeradas, de 1 a 4, de acordo com a vazão, né, o fluxo, né, volume, né, metro cúbico ou litro por segundo, que está passando na região 1, na região 2, na região 3 e na região 4. Qual que vocês acham que tem, né, em ordem crescente ou decrescente, a maior ou a menor vazão? O que vocês acham? A vazão continua a mesma, não? Em todos os casos. Exatamente, a vazão tem que ser a mesma, todas são empatadas, porque senão você vai estar criando ou sumindo com matéria, né? Muito bem. E agora em relação à velocidade. Vamos começar aqui com 1 e com 2. Qual que vai ter a velocidade maior? Qual que vocês acham? O 1 vai ter velocidade maior. Isso, porque aqui é o produto, velocidade vezes área, né? A gente viu que a área vezes a velocidade é metro por segundo, a gente tem unidade de volume, metro cúbico por segundo. Então, se a área aumenta, a velocidade diminui. Então, a velocidade de 1 é maior do que a velocidade de 2, não é isso? Aí aqui agora, ó,
na hora que o fluido vem para cá, o que vocês acham que acontece aqui? Em 3 e em 4. Entre 2 e 3, o que vocês acham que acontece? Entre 2 e 3 igual. Ou não, Eles têm a porque mesma bitola, né? Mas aqui teve uma tem alteração, diferença não de teve? altura. Hã? Diferença de altura. A diferença de altura. E depois aqui abre a bitola de novo, né? Então, 1, 2 e 3, 1, né? Depois 2 e 3 empatadas e depois a 4. Então, foi aumentando, à medida que aumentou a bitola, ele diminuiu a velocidade, né? Mas nessa resposta aí, tá considerando a diferença de altura? Ele não falou qual que era a pressão 1 e a pressão 2, né? Ele não chegou a falar, né? No primeiro momento, pode dar uma diferença de pressão, mas não dá uma diferença de velocidade, entendeu? Aquela equação tem que ser mantida, né? Que é a pressão mais meio de ρV ao quadrado mais ρgh, né? Então, nesse caso daqui, variou o h, né? Mas não necessariamente vai ser transformado na velocidade, né? Porque pode ser transformado num aumento de pressão, entendeu? Na pressão do fluido, né? A pressão ser maior, né? Entendi. Aí ele considerou que 2 e 3 são empatadas. Vai depender do problema, se ele colocar, se ele fechar, terminar aqui, né? Mas nesse caso ele considerou iguais, podendo então nesse caso variar a pressão, né? Então, como que varia a pressão do fluido em ordem decrescente, tá vendo? Então ele colocou que a pressão também pode variar em cada processo. Então como é que vocês acham? Se aumenta a velocidade, né? Em relação, a gente viu lá, quando é que vocês acham que vai variar a pressão aqui? A ordem da pressão. Ela tem que seguir o caminho oposto da velocidade, não é isso? A gente viu? Quando aumenta, o fluido ganha velocidade, se for numa mesma altura, né? Se ele ganha velocidade, diminui a pressão, né? Então ela vai fazer a ordem contrária, onde ela tem menos velocidade, ela tem mais pressão. Onde ela tem mais velocidade, ela tem menos pressão. É mais qualitativo aqui, tá, gente? Não pode ter outras, né? Não é quantitativa, mas para discutir aquela vazão mássica e a equação de Bernoulli. Nós vamos fazer um quantitativo aqui agora, um pouquinho mais, né? Então a gente tem um cano horizontal de calibre variável, esse aqui da figura, cuja seção reta muda de A1, 1,2 10 a menos 3 metros quadrados, ou seja, maior, para uma área que tem a metade do tamanho, A2, metade da área, né? Conduzindo um fluxo laminar de etanol que tem essa massa específica. A diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita, a diferença de pressão aqui, né, o ΔP, é 4.120 pascal. Qual que é a razão, né, do RV, né, do etanol nesse caso? Então, a gente está na mesma altura, né? Então a gente tem que pensar, né, que primeiro, né, a vazão é a mesma das duas partes. A gente tem a conservação de massa. Então a gente tem que A vezes a velocidade de entrada é igual a A2 vezes a velocidade de saída. Então a razão RV, né, V1A1 é igual a V2A2. E a gente tem a equação de Bernoulli aplicada para um cara na horizontal, né? Se eles estão na horizontal, vai cortar aqui as alturas, né? Elas são a mesma, GY, e a gente consegue relacionar o P1 e o P2. Ele já deu qual que é o ΔP, e aí a gente consegue ficar com duas equações e duas incógnitas, né? Então a primeira ideia seria usar, né, a equação, reescrever A2 como A1 sobre A2 em relação às velocidades, né? Então a gente pode escrever V1 ficou sendo RV sobre A1 e V2, se a gente quiser escrever ele em termos de A1, ele fica sendo 2RV sobre A1, apenas aplicando que A2 é igual a 1 sobre 2. Então só substituindo A2 aqui por A1 sobre 2, a gente descobre V1 e V2, né, em termos do mesmo RV.
A gente pode explicitar agora o RV. E aí a gente obtém... aqui já está 2 passos, né? Explicitou o RV, depois de substituir a velocidade 1 e a velocidade 2 nessa expressão aqui de cima, né? A ρgy e ρgy corta, então fica P1 menos P2, ó, passando para cá. Vocês querem que faça essa parte, essa dedução daqui para cá? Porque ele deu uma puladinha aqui, né? Mas aí cortaria esse termo com esse termo. Isolaríamos, né? Aí tanto faz, né? Pode escrever em termos de RV, igual ele fez, ou poderia substituir aqui nessa expressão e descobrir qual que é o produto AV. Então, o que ele fez basicamente só foi substituir, né, nessa expressão de cima. Vocês querem que faça essa parte? Que deduza essa parte daqui para cá? No primeiro momento eu achei que fosse mais direto, mas não é não. Ou vocês conseguem ver? O que a gente tem... Ixi. Voltei aqui. É porque quando alguém me liga, infelizmente cai a... Vocês estão me ouvindo e vendo? Sim. Aí, viu, né? Vocês conseguiram entender essa passagem ou quer que eu explicite ela por aqui? Aqui é só isolar, então imagina que ó, RV é igual a A1V1, né? A1V1. O que é V1? Né? O que seria V1 e V2? Como que a gente relaciona V1 e V2? Aí a gente pega essa expressão daqui e isola o V1. Se você isolar o V1 nessa expressão, você vai ter essa expressão aqui de baixo, né? Só que ela vai estar em termos de V2. Então aí você faz essa substituição de V2 por 2RV sobre A1. Então, isola V2 daqui, isola V1 na expressão de cima, substitui V2 por 2RV sobre A1, e aí a gente chega nessa expressão de cá. Vocês querem que eu faça ou vocês conseguem ver? Acho que tá tranquilo. Tranquilo? Então é só isolar, usando então duas equações, né, que a gente tem para duas incógnitas, né? Quais são as incógnitas? V1 e V2. Só que eu consigo escrever V1 em relação a V2, ou V1 em relação a 1, e descobrir e descrever então a razão que ele quer RV em termos das constantes que eu tenho, que é a área, a pressão 1, a pressão 2, a diferença de pressão e a densidade. Então, sabendo... Aí aqui teria que ter uma decisão, né? Ele fala, porque ele fala da diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita, mas ele não fala se a diferença é o maior para cá ou o maior para lá, né? Mas isso seria uma coisa mais intuitiva, porque, né, se a ideia, né, seria que se a gente tem uma velocidade maior do lado de cá, a pressão teria que ser menor desse lado de cá. E se a gente tem uma velocidade maior do lado de cá, a pressão deveria ser menor. Então, P1 menos P2 daria um número positivo, né? Que aí daria uma pressão maior menos uma pressão menor, isso vai dar um número positivo. Uma outra forma de ver é que a raiz ela só vai dar certo aqui se a diferença der positiva, né? Porque senão vai dar uma raiz negativa. Mas dá para a gente entender do ponto de vista que aqui a pressão tem que ser maior, porque a velocidade é menor. Então, por isso, a gente sabe que P1 menos P2 é 41,20 Pascal, 4.120. Substituindo, então, né, as constantes na equação, a gente descobre que a vazão é de 2,24 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Nesse segundo exemplo, a ideia é calcular qual que seria, né? Então, no Velho Oeste, um bandido atirou numa caixa d'água sem tampa, ou seja, aqui em cima a gente tem a pressão atmosférica e no furo também. Abrindo o furo uma distância h abaixo da superfície da água, qual a velocidade
que a água sai da caixa d'água, né? Qual que é a velocidade que ela sairia daqui. Então, a ideia, né, seria a mesma ideia da gente imaginar, né, que se você teria uma gotinha de água aqui, né, essa gotinha desceu, né, e ganhou uma certa energia para vir até aqui, né? Então aqui ela estava parada, na hora que ela chega aqui, ela vai chegar com uma certa velocidade, né? A gente, nesse caso, né, a gente sabe que a mesma quantidade que descer o volume daqui é a mesma quantidade do volume que tem que passar para o lado de cá. Então a gente pode, né, com isso, né, sabendo isso, que a área, essa área menor, vezes a velocidade que sai, que a gente quer sair, tem que estar uma mesma vazão dessa área maior, vezes a velocidade que ele estava inicial, né, o que ele está descendo. Então a velocidade, nesse caso, né, seria, a gente pode escrever em termos da razão das alturas, das áreas, vezes a velocidade inicial. Então está aqui só isolando V0 nessa equação. Né? A gente sabe aqui, né, que a área desse furinho ela é infinitamente menor, porque é do tamanho de uma bala, do que a área desse topo. Né? Então a asinha é muito menor, né, do que a azão. Então, nesse caso, né, acaba não dando para a gente aplicar direto nessa equação. Ó. Por quê? Se azinho é muito menor do que azão, vocês concordam que esse número daqui vai ser muito pequeno. E aí vai fazer com que essa velocidade que isso aqui desça seja lentíssimo, né? Próximo, bem baixa. Né? Então, a ideia seria usar, então, a equação de Bernoulli, né? Igual a gente colocou aqui, colocando a referência igual está aqui o y0 na altura do furo. Então aqui vai ser 0 de potencial e aqui em cima vai ser H de energia potencial para esse fluido. E, né, a gente sabendo que a velocidade que ele vai mover, né, que ele vai descer aqui, ó, é muito menor do que a velocidade que ele vai sair, né, dessa expressão, nós podemos ignorar esse termo da velocidade V0. Então, P0 está aqui, corta com P0 do lado de cá. Né? Aqui deu ρgh igual a 0. Então, do lado de cá, ó, como V0 é muito pequeno, essa velocidade é muito pequena, né? Porque essa razão vai dar um número muito pequeno, a gente ignora esse termo da velocidade que vai descer isso daqui, que é muito lento. Então, basicamente, a gente isola ρgh é igual a meio de ρv ao quadrado final. Então, só sobra esses dois termos aqui. Ó. Esse termo ρgh do lado de cá e esse de cá meio de ρv ao quadrado. Então, a gente pode cortar as densidades e a velocidade vai ser igual a 2gh. E essa expressão, ó, ela é a mesma expressão de como que a velocidade de um objeto que cai de uma altura h em repouso ganha de velocidade. Entenderam a ideia do raciocínio? Então aqui só entrou uma consideração, que é que como essa área é muito grande, a velocidade é muito lenta, a contribuição da energia cinética da caixa d'água é pequena, então ao resolver a equação de Bernoulli, basicamente a gente encontra que a velocidade da água aqui é a mesma velocidade de um objeto que foi solto dessa altura e percorreu essa distância. Algumas outras aplicações da equação de Bernoulli é o efeito Magnus, né, dado tanto numa bola de tênis como numa bola de futebol, quando o cara chuta de trivela, que se a bola vier só com translação, né, igual está vendo aqui, a velocidade em cima e embaixo da bola é a mesma, logo ela não vai alterar sua direção. Agora, se ela está girando em torno do seu eixo, ó, repare, no sentido que ela está girando para o lado de cá, ela aumenta a velocidade do vento que está aqui. E no sentido que ela está rodando aqui anti-horário, ela está contra o sentido do vento, ela diminui a velocidade do vento. Então, se a velocidade do vento aqui é maior, a pressão é menor e gera uma pressão positiva para cima. Então, ela vai ter esse efeito, né, que é o que às vezes o jogador quer para dificultar a previsibilidade do caminho da bola. Então, seria a soma da translação mais a rotação
que é esse spin, né, essa torque, né, que ela está girando em torno do mesmo eixo. Só para fechar, então, essa parte não está no conteúdo, mas é interessante, né? Existe também a propriedade no fluidos, que é a tensão superficial. Tem a ver com essa força de atração que as moléculas da superfície podem, né, ter, né, na maior parte dos fluidos, e aí vai ter uma equação para isso, que não faz muita diferença para nós agora, mas a ideia é que é essa atração entre as moléculas das superfícies que façam que objetos mais massivos, com densidade maior do que o fluido, muitas vezes sejam sustentados na sua superfície, igual nesse exemplo. Então, resumindo, a gente viu no capítulo, né, a massa específica, né, a definição da densidade, a pressão de um fluido, que é força por unidade de área, como que varia a pressão com altura ou profundidade. Se for com a profundidade, né, a pressão vai ser mais ρgH, onde H é a altura do nível para baixo. Agora, se for a altura, vai ser menos ρgH, onde a altura, né, no caso, acima do nível do mar, a pressão vai diminuindo em relação à atmosférica quando você vai subindo em altitude. A gente viu o princípio de Pascal, que tem a ver com o fluido ser incompressível, e por isso você consegue fazer com que se transporte uma força através desse fluido, que seria o exemplo do macaco hidráulico. A gente viu o princípio de Arquimedes, né? Que todo o corpo dentro da água vai sofrer uma força de empuxo, que é igual ao peso do fluido deslocado. Ele percebeu isso, percebendo que o corpo estava mais leve, né, numa banheira. Aí entraria nessa definição do peso aparente, que seria o peso real menos o empuxo. Como todo corpo sofre empuxo, todo corpo dentro de um fluido vai ter um peso aparente menor nesse fluido. Né? Aquela sensação que a gente está mais leve na piscina. A gente viu a parte da equação da continuidade, né, que fala que a vazão mássica, que seria a vazão de quilograma por segundo, ou a vazão de fluxo mesmo, né, em metro cúbico ou litro por segundo, ela é constante, porque a gente não pode criar matéria, e a gente, né, ampliou essa equação, a equação que a gente viu antes, para a equação de Bernoulli, que é uma equação de conservação de energia, onde o trabalho feito sobre o fluido, mais a energia cinética desse elemento de fluido, mais a sua energia potencial gravitacional específica, tem que se manter constante ao longo da trajetória do fluido. Então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Eu vou parar aqui a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar sobre a matéria.